Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje temos aqui connosco uns excertos, são de um resumo de regras da quinta edição de Vampiro à Máscara. Material interessante. Olha, temos notas sobre mecânicas, poderes, os clãs e até uns vislumbres do cenário. Exato. E a nossa missão aqui qual é? É tentar destilar a essência disto tudo, não é? Deste mundo e destas regras. O que é que define mesmo a experiência de ser um membro, como lhe chamam? Uhum. Vamos focar-nos no que mais salta à vista. Tipo, essa luta constante contra a fome parece ser mesmo central, não achas? Sem dúvida. As fontes, elas pintam um quadro de poder enorme, sim, mas sempre ligado a uma maldição. É um equilíbrio muito precário. Certo. Vamos ver como é que as regras, desde, sei lá, um simples teste de dados até às teias sociais complexas, como é que elas refletem essa tensão, essa constante que define a não-vida deles. Ok. Então, por onde é que a gente começa? Talvez pelo mais básico. Como é que se mede o sucesso ou o fracasso neste mundo? Boa pergunta. As notas falam em testes simples, rola-se dados de 10 faces. Ok. E cada resultado de 6 ou 9 é um sucesso. Um 10 vale 2 sucessos. Uhum. E se saírem vários 10 nos dados normais, pode ser um crítico, não é? Que vale ainda mais. A dificuldade é só o número de sucessos que são precisos. Parece simples, talvez até demais. Pois, mas é aqui que a coisa fica mais interessante e mais V5, digamos assim. Entra a mecânica da fome. A fome. Isso. Os vampiros têm um nível de fome, certo? E esse número diz quantos dados normais é que temos de trocar por dados especiais de fome. Dados vermelhos, normalmente. Ok. Dados especiais com riscos, imagino. Exato. E estes dados trazem riscos sérios. Por exemplo, um resultado 1 num desses dados de fome, numa jogada que falha. Isso causa uma falha bestial. Falha bestial. Isso soa mesmo mal. E significa que a besta interior, tipo, assume o controle por momentos. Força o personagem a ter uma compulsão, um comportamento irracional ligado à sua natureza. Ok, entendi. E se a jogada for um sucesso, mas tiver um 10 num dado de fome? Aí temos o que chamam de crítico bagunçado. Ou seja, o personagem consegue o que queria, sim, sucesso, Mas... mas vem com uma complicação. Algo corre mal à mistura. Talvez faça barulho demais, talvez quebre algo importante, talvez revele algo sem querer. O sucesso tem um preço inesperado. Entendo. O que é fascinante aqui é como a fome não é só, tipo, um medidor de combustível, percebes? É um motor constante de tensão e horror. Cada ação, especialmente as que exigem mais esforço, traz o risco da besta, ou de as coisas correrem pessimamente, mesmo quando parecem correr bem. Pois, a fome está sempre ali, a espreitar. Que outras mecânicas é que se destacam nestas notas? Vi referências a testes disputados. Sim, é quando se compete diretamente com outro personagem. Quem tiver mais sucessos, ganha. Simples. E a opção de ganhar por um preço. Essa é útil. Se te faltarem poucos sucessos para passar num teste, podes escolher ter sucesso na mesma, mas o narrador impõe um custo. Algo se complica. É uma faca de dois gumes. Pode levar a mais problemas depois. Imagino, trabalho em equipa também, não é? Dá bónus? Sim. Ajuda, não vá do extra, o que é bom. E claro, as dificuldades dos testes variam imenso. Desde coisas rotineiras, que só pedem um sucesso, até efeitos quase impossíveis, que precisam de 7 ou mais. E a força de vontade parece ser um recurso-chave. É vital, sim. Calcula-se, somando autocontrole e perseverança, um recurso que gastas para voltar a rolar até 3 dados normais numa jogada. Atenção, nunca os dados de fome. Isso é importante. Nunca os de fome, entendido. Exato. Também serve para resistir ao frenesi por um turno ou para ignorar penalidades de dano quando se está ferido. Recupera-se no início da sessão, mas também, e isto é crucial, agindo de acordo com os desejos ou ambições do personagem, ou defendendo as suas convicções e protegendo os seus touchstones. Touchstones. O que é isso? São, como direi, as ligações humanas que ainda ancoram o vampiro à sua humanidade. Pessoas vivas que representam algo que ele ainda valoriza. Ok. Defender essas pessoas ou os princípios morais do vampiro, as convicções, ajuda a manter a sanidade, a recarregar a força de vontade. Ficar sem ela deixa o vampiro muito vulnerável, mental e socialmente.
Já mostra como a mecânica se liga à luta pela humanidade, não é? Mas é. E, voltando à fome, que parece ser o grande problema do dia a dia, ou melhor, da noite à noite. Como é que se lida com ela? É a questão central, sem dúvida. As fontes detalham as opções. Sangue animal, por exemplo, serve, mas sacia pouco. E para vampiros mais velhos, mais potentes, torna-se quase inútil. E bolsas de sangue, roubadas de hospitais. Também é uma opção, sim, mas tem limitações parecidas. Não é tão nutritivo, digamos. A fonte principal, a mais eficaz, é, inevitavelmente, o sangue humano. E aí é que entram as complicações todas, imagino. Morais, práticas. Precisamente, beber só um bocadinho, sem magoar a vítima, sacia muito pouca fome. Para reduzir a fome a sério, as notas indicam que é preciso beber muito, ao ponto de pôr a vítima em risco, ou mesmo matá-la. Uau! E isso, claro, tem consequências óbvias. Perda de humanidade, o risco de deixar provas, de atrair a atenção errada e a potência de sangue do vampiro que está ligada à geração, à distância dele a Caim, isso complica ainda mais. Como assim? Quanto mais potente o vampiro, mais sangue precisa. E as fontes menores, como animais ou bolsas, simplesmente deixam de funcionar para ele. Cria um ciclo vicioso. Então, mais poder significa uma maldição mais forte. Uma necessidade maior que te impura para atos mais desesperados. Exatamente isso. E ainda há outra camada, a ressonância. Ressonância. O estado emocional da vítima no momento da alimentação. Afeta o sangue. As fontes falam dos humores clássicos: colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Interessante. Beber sangue com a ressonância forte pode dar bónus temporários em certas disciplinas, certos poderes. E se for muito, muito intensa, pode causar uma discrasia. Discrasia. É um efeito secundário mais duradouro, tipo uma peculiaridade ou uma pequena compulsão ligada à emoção que foi consumida. Adiciona uma camada tática, e bastante macabra, à alimentação, né? Definitivamente. E as notas mencionavam tipos de predadores. Isso encaixa aqui. Perfeitamente. Basicamente define como é que o personagem prefere caçar as suas vítimas. Um aliquete, por exemplo, usa mais a força bruta, a intimidação. Ok. Beggar depende mais de sangue roubado, de bolsas. Uma siren usa sedução. Cada estilo dá certas vantagens e desvantagens e molda muito a forma como o vampiro interage com o mundo para satisfazer a fome. Faz sentido. Ok. Já percebemos a luta interna, a fome constante. Mas qual é a recompensa? O que é que estes vampiros conseguem fazer? Vamos aos poderes. Às disciplinas. A lista nas fontes parecia enorme. É vasta, sim. Mas podemos agrupá-las para ter uma ideia melhor. Olha, há um grupo focado nas capacidades físicas sobrenaturais. Sim. Potência, que dá força incrível. Rapidez, que confere velocidade estonteante. E fortitude, que oferece resistência sobre-humana, permite ignorar ferimentos graves. O pacote clássico do predador, então. Isso mesmo. Força, velocidade, resistência. Isso mesmo. São os poderes mais diretos. Tornam o vampiro um predador físico temível. Ok. Que mais? Depois tens os poderes de influência e percepção. Presença, por exemplo, permite manipular emoções, atrair, assustar, inspirar respeito. Controle emocional. Exato. E dominação dá controle mental mais direto, geralmente através do olhar. Forçar vontades, apagar memórias. Assustador. E auspícios. Aguça os sentidos a níveis impossíveis. Ver o invisível, sentir emoções à distância, ter premonições. Estes refletem mais o arquétipo do manipulador, do ser que joga com as mentes e os corações. Manipulação mental, sensorial, parece muito poderoso. E sutil. E para quem prefere, bem, não ser visto. Aí entra a ofuscação, a capacidade de desaparecer, mover-se sem ser detectado, ou até mudar de aparência completamente. Ideal para espiões ou só para evitar chatices. Faz sentido. E temos também animalismo, para comunicar e comandar animais. Mostra uma ligação mais selvagem. E metamorfose, permite alterar a própria forma física. Como assim? Ganhar garras, transformar-se num animal específico ou até mesmo em névoa. Reflete uma natureza mais monstruosa, talvez? Ou mais adaptável? Interessante. E por fim, As mais estranhas. Vi referências à magia de sangue. sim, a feitiçaria de sangue envolve rituais complexos. Usam o próprio sangue como combustível para efeitos místicos muito variados. Rituais? E também a alquimia sangue fraco, que é uma prática mais recente,
mais instável, exclusiva dos vampiros de gerações mais altas, os mais fracos. Sangue fraco. Eles misturam o seu sangue diluído com outras substâncias para criar efeitos temporários. Muitas vezes imitam outras disciplinas. São as disciplinas mais esotéricas, vá. Refletem conhecimento arcano ou talvez adaptação desesperada. Portanto, os poderes não são só ferramentas. Parecem refletir diferentes facetas do arquétipo do vampiro, não é? O predador físico, o manipulador, o monstro furtivo, o feiticeiro. Mas eles não vivem isolados, pois não? As notas falam muito em clãs. Correto. Os clãs são como linhagens, famílias de sangue. Partilham afinidades com certas disciplinas e, crucialmente, uma maldição específica do clã. Ah, a maldição. As fontes mencionam os clássicos, claro. Os Brujá, rebeldes, propensos à fúria. Os Gangrel, selvagens, que ganham traços animais com o frenesi. Os Malkavianos, loucos, atormentados por perturbações mentais constantes. Sim. Os Nosferatu, deformados, com uma aparência monstruosa que dificulta a interação social. O historiador, artistas obcecados pela beleza, ficam paralisados por ela. Os Tremer, feiticeiros, mas que tiveram problemas recentes na sua estrutura de poder e nos laços de sangue. E os Ventral, os aristocratas, com um paladar muito restrito, só podem beber de um tipo específico de humano. Cada um com a sua família e a sua cruz para carregar, então. E quem não pertence a nenhum clã? Existem? Existem, sim. São os Keithef, sem clã definido. Muitas vezes são vistos como párias, marginalizados, mas também são livres das maldições específicas dos clãs. Ah, tem essa vantagem. E depois tens os sangue fracos, são das gerações mais recentes, 14 ama, 15 ama, 16. Têm o sangue mais diluído, os poderes são mais instáveis, mais fracos, mas têm acesso único àquela alquimia que falamos e uma relação diferente com as fraquezas vampíricas clássicas, como o sol. Alguns até conseguem andar de dia por pouco tempo. Interessante. A geração e a potência de sangue são mesmo cruciais aqui. Definem o potencial, as limitações, a intensidade da maldição, tudo. E como é que esta sociedade de monstros se organiza minimamente? Vi umas referências às 6 tradições. São as leis fundamentais, supostamente muito antigas. A máscara, esconder a existência dos vampiros dos mortais. O domínio, respeitar os territórios alheios. A progênio, proibido criar novos vampiros sem permissão do príncipe local. A responsabilidade. Cada criador é responsável pelos atos da sua cria. A hospitalidade. Tens de te apresentar ao líder local quando chegas a uma cidade. E a destruição. Proibido matar outro membro, outro vampiro, sem justa causa e autorização superior. Leis que parecem difíceis de cumprir, não é? Dada a natureza deles, quem é que as impõe? Principalmente a Camarilla. É descrita como a seita mais hierárquica, mais conservadora, defensora acérrima das tradições. Ok, a Camarilla. E em oposição tens os anarquistas, mais rebeldes, mais focados na liberdade individual, são contra a rigidez da Camarilla. A interação entre todos baseia-se muito em dívidas e favores, as chamadas prestações. Uma teia complexa de obrigações. Política e favores. Mas o cenário que as fontes descrevem é mais perigoso do que nunca, por causa da Segunda Inquisição. Segundo a Inquisição, isso soa muito mal. Constante e muito, muito real, que forçam os vampiros a serem ainda mais paranoicos com a máscara. Isso muda tudo. Exato. As fontes até mencionam algo chamado lore sheets. Parece ser uma mecânica para ligar os personagens a figuras ou eventos históricos importantes deste mundo, ganhando benefícios ou complicações por causa dessa ligação. Interessante. Tanto a ameaça externa e a interna. Já falamos da fome, da besta. Como é que os personagens lidam com a própria moralidade a desvanecer-se? Através da mecânica de humanidade. É uma escala, de 1 a 10, que mede quão ligado o vampiro ainda está aos seus valores humanos, mortais. E como é que se mantém isso? Para a manter, os jogadores definem convicções, que são princípios éticos que o personagem tenta defender. E os tais touchstones, os humanos que representam essas convicções. Ok. Violar uma convicção, magoar um touchstone ou cometer atos considerados atrozes, como assassinato a sangue frio, gera manchas na humanidade. Pontos negativos temporários. E essas manchas têm consequências. Têm, sim.
No final da sessão de jogo, se o personagem tiver manchas, faz um teste do remorso. A dificuldade depende de quantas manchas acumulou. Um teste de remorso. Exato. Se falhar, perde um ponto de humanidade permanentemente. E quanto mais baixa a humanidade, mais perto o vampiro está de ser completamente dominado pela besta interior. E isto torna as compulsões, aquelas falhas bestiais, mais frequentes e mais difíceis de resistir. É uma espiral descendente. A luta para manter a humanidade é mesmo um dos pilares do jogo. Parece um sistema feito mesmo para criar drama moral constante. E a diablerie? Esse termo também apareceu nas notas. Soa sinistro. É o ato supremo de transgressão no mundo vampírico. É consumir a alma e o poder de outro vampiro, bebendo todo o seu sangue até à última gota, depois de o incapacitar. Consumir a alma. Exato. Concede poder, pode até baixar a geração do diabolista, tornando-o mais potente, mas custa imensa humanidade. Deixa marcas negras na aura, visíveis para quem tem auspícios, tornando o ato detetável. Que perigo! E ainda ao risco de a alma da vítima lutar pelo controle do corpo do diabolista. É o tabu máximo na sociedade vampírica, mas terrivelmente tentador para os mais ambiciosos ou desesperados. Que mergulho intenso neste mundo, realmente. Percorremos as regras-chave, a fome como motor e risco constante, os poderes tão variados das disciplinas. Exploramos a sociedade fragmentada dos clãs, das seitas, as tradições que supostamente os regem e as ameaças que enfrentam, tanto externas como essa segunda Inquisição, Que é assustadora. quanto internas, como a besta sempre presente. Vimos que as mecânicas não são só números numa ficha, né? A fome força escolhas difíceis, muitas vezes terríveis. A humanidade mede a erosão moral. As compulsões mostram a besta a tentar vir à superfície. A potência de sangue é poder e maldição, tudo ao mesmo tempo. Exato. São ferramentas narrativas poderosas para contar histórias sobre poder, claro, mas também sobre tentação, sobre perda, sobre sobrevivência num mundo de sombras. Então, o que é que sobressai disto tudo? Qual será a verdadeira essência desta experiência, olhando para estas regras, para estas fontes? Essa é a grande questão, não é? A questão que estas fontes nos deixam a pensar. Com um foco tão grande na gestão da fome, na quase inevitabilidade da perda de humanidade, nas intrigas sociais constantes e perigosas, Sim. será que o jogo é sobre a busca implacável por poder, acima de tudo, ou será mais sobre a luta desesperada pela sobrevivência noite após noite? Ou talvez seja sobre o horror de perceber que se está a tornar um monstro, ou quem sabe, sobre a tentativa quase sempre frágil, quase sempre condenada, de manter uma faísca de humanidade contra a escuridão avassaladora, que ameaça engolir tudo. As regras dão-nos a arena, as peças, mas a resposta parece-me reside na própria jornada que cada um decide trilhar neste mundo sombrio.